Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, meus queridos, vamos dando sequência na provinha de 2021, uma questão de oxirredução, balanceamento, né, por delta ali é sempre importante, uma questãozinha que aparece de tempos em tempos no PISM e que os conceitos envolvidos aparecem muito na prova aberta. Então fica por aqui, vou resolver com carinho, com atenção. Vou dar dicas valiosas para que você possa, né, nunca mais errar e aprender direitinho a resolver essa questão e o tema de oxirredução, beleza? Fica por aqui, aqui falamos de química, química vem comigo, depois da vinheta. Olha só essa questãozinha, meu querido. Ele fala assim, ó, a hematita é um mineral da classe dos óxidos de ferro. Esse óxido pode ser encontrado nos solos, rochas e em depósitos ferríferos do Brasil. A partir da hematita, podemos obter o ferro metálico, como indicado pela equação a seguir. Então ele deu a equação para a gente aqui e falou, a equação química acima não está balanceada. Indique a alternativa que apresenta corretamente os coeficientes de acerto da equação para cada substância, ou seja, coeficientes estequiométricos, respectivamente, assim como o agente redutor. Pessoal, aqui você poderia pensar até em fazer por tentativa, né? Seguindo a regrinha do macho e afins. Poderia, não tem problema. Por que eu não vou fazer? Porque já que ele perguntou agente redutor, né, essa questão, esse perfil já apareceu em outros momentos na prova, em que fazer por tentativa ficaria muito difícil. Então, e como também vai envolver, a prova do PISM sempre cobra oxidação, redução, é um tema que sempre aparece, eu vou pegar e vou discutir o balanceamento por delta, que aí fica bem completinho, delta ou oxirredução, fica bem completo para você como funciona, né, bem explicadinho, porque pode ser que apareça, nessa questão aparece de tempos em tempos, mas também são conceitos que aparecem na prova aberta, oxidação, redução, análise de NOx, tá? Então eu vou resolver por esse caminho. Se você quiser tentar fazer por tentativa, poderia dar certo também, beleza? E para isso, né, eu coloquei aqui um convite, né, a dica que eu quero te dar é a seguinte, pessoal, é gratuito, tá? 0800. Lá no meu Instagram, o @abporto, pessoal, eu faço um trabalhinho, né, fora aqui do YouTube, diferente. Eu faço mapas mentais, resumos, e é tudo gratuito, tá? Se for ali na descrição do meu perfil, na biografia, né, vai ter um linkzinho ali, que na hora que você clicar vai abrir uma telinha com vários nomes, porque cada nome daquele é um mapa mental, é um resumo. Então aqui eu coloquei o de oxirredução, o balanceamento por delta, porque é o que a gente vai usar. Então aqui, ó, a gente vê como é que tem que ser feito. Você vai ter que calcular o NOx de todos os elementos, você vai ter que identificar quem oxidou, quem reduziu, vai ter que calcular o delta multiplicando pelo índice ou atomicidade, vai inverter e vai fazer a tentativa. E ainda tem os casos especiais, presença de peróxido, autorredox e afim. Esse é um mapa mental. Se você seguir o passo a passo, é tudo que eu vou fazer com você aqui. Fica sendo um bom material de consulta, beleza? @abporto, vai lá, compartilha com os colegas aí que estão fazendo a prova do PISM. Se você conhece alguém do primeiro, do segundo ano, também compartilha, eu acho legal. Além de deixar, óbvio, né, o seu like aqui no vídeo e compartilhar o canal também, belezinha? Então vamos lá. Coloquei aqui para a gente poder refazer. Ó, é para fazer o balanceamento por delta. Pessoal, eu vou reescrever a equação aqui para não ficar muito tumultuado aqui em cima. Olha só, eu tenho o óxido férrico, mas não vou colocar o estado físico só para não tumultuar, tá? Aqui no momento, só para ficar mais rápido um pouquinho. Mais CO2. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que calcular o NOx de todo mundo. O oxigênio, como elemento mais eletronegativo, tem uma carga de -2. Cada um. Como são 3, -6. E veja, pessoal, Fe2O3, 0. Né? Esse composto não é Fe2O3, 2+. Fe2O3, 3-. Não, é 0. Fe2O3, 0. Neutro. O que significa? Quando eu somar a carga do ferro, de todos os átomos de ferro, com todos os átomos de oxigênio, isso tem que dar 0. Então, se o oxigênio tem uma carga de -6, perdão, para isso aqui zerar, a carga de todos os ferros tem que valer +6. Quantos átomos de ferro eu tenho? 2. Então, cada átomo tem que valer 3. Por quê? 2 vezes 3, 6. Com -6 do oxigênio, 0. E aí eu venho aqui para o outro oxigênio, -2, o CO.
E, de novo, é CO, neutro, zero. Não é CO2 mais, CO2 menos. Não é isso, é só CO. Então, se o oxigênio tem uma carga de menos 2, para isso aqui zerar, o carbono tem que valer mais 2. O ferro, substância simples, estado padrão, né? Sólido, sozinho, zero. O oxigênio, mais uma vez, carga menos 2, é o elemento mais eletronegativo. Como são 2 menos 4. CO, zero, neutro. Quando eu somar a carga do carbono com o oxigênio, tem que dar zero. Se a carga do oxigênio total é menos 4, para isso aqui zerar, mais 4. Então esse é o primeiro passo do balanceamento por delta, por oxirredução. Calcular o NOx de todos os elementos. Depois, eu vou identificar quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. O que eu estou vendo? O carbono passou de 2 e o seu NOx passou de 2 para 4. Então, o que você está visualizando? O NOx dele aumentou. O NOx aumentar, pessoal, indica para a gente que ocorreu uma oxidação, houve perda de elétrons. Quem sofre oxidação é chamado de agente redutor. Então, o agente redutor é sempre a espécie toda, tá? Não é, mas é o carbono que variou o NOx. Sim, mas ele está junto com o oxigênio. Então, o agente redutor é o CO, sempre a espécie toda. Bom, se alguém oxidou, tem que ter alguém reduzindo. E aí eu estou vendo, o ferro está passando de 3, né? Cada átomo de ferro está passando de 3 para 0. Então, eu estou vendo que o NOx diminuiu, é porque houve uma redução. Quem sofre redução é o agente oxidante, sempre a espécie toda, tá? Fe2O3. Então, achei, né? Primeira coisa, calculei o NOx de todo mundo, achei agente oxidante, achei agente redutor. E aí, agora, eu calculo o delta. Eu vou calcular a variação de carga. Isso tudo, pessoal, está escrito aqui, tá? Ó, nesse mapa mental. Por isso que eu falei para vocês. O balanceamento, né, por tentativa. O que é oxidação? O que é redução? Né, perda de elétrons e tal. E o passo a passo está aqui, ó. Calcula o NOx, identifica quem oxidou, quem perdeu, calcula o delta. Isso tudo está aqui, por isso que eu recomendei o mapa mental, eu acho que ajuda muito para quem precisa relembrar esse passo a passo. Então, o que eu vou fazer agora? Vou calcular o delta. Lá da física, né, pessoal, o delta é sempre uma variação. Aqui é feito em módulo. Então, olha, delta de oxidação é a carga final, mais 4, menos a carga inicial, mais 2. Então, isso aqui em módulo vale 2. E o delta de redução em módulo. Redução, a carga final é 0, menos a inicial, mais 3. Então, isso aqui dá 3. Acabou, Arthur? Não. A gente tem que multiplicar, pessoal, pelo índice da espécie, pela atomicidade. O que é isso? Olha só, índice é o númerozinho que está aqui embaixo. O índice do carbono é 1. Então, eu vou multiplicar esse número por 1. E no caso do ferro, o índice dele é 2. Então, eu vou vir e vou multiplicar por 2. Então, veja, identifiquei o NOx de todo mundo, identifiquei quem sofreu oxidação, quem sofreu redução, calculei o delta e multipliquei pelo índice. Isso tudo é um passo a passo, tá? Não tem mágica, é só seguir aquele mapa mental que vai estar numerado bonitinho para você. O que você está observando aqui, ó? 2 e deu 6. Se você quiser simplificar aqui, pode, tá, pessoal? Por quê? Esses dois números são divisíveis por 2. Se você quiser dividir aqui de uma vez, pode. Eu não vou fazer para não gerar tumulto, para eu poder te mostrar aqui, ó, como é que a gente vai fazer. Então, vou separar aqui, vou reescrever a equação para não ficar muito tumultuado e a gente poder acompanhar. Então, olha só, calculei o delta. Qual é o próximo passo? Eu vou inverter o delta como coeficiente estequiométrico. Como assim, Arthur, inverter? O 2 eu achei para quem sofreu oxidação. O 2 eu achei para o CO.
Só que eu não vou dar ele para o CO, eu vou inverter. Eu vou passar ele para outra espécie, eu vou passar ele para quem sofreu redução, vou passar ele para o ferro. Então, ao invés de usar o 2 no CO, que é de onde eu calculei, eu vou passar ele para o outro composto. Por isso que a gente diz inverter como coeficiente estequiométrico. O 6 eu achei para quem sofreu redução. O 6 eu achei para o óxido férrico. Eu vou inverter. Eu vou passar ele para quem sofreu oxidação. Então, aqui. Ó. E o restante? O restante você faz por tentativa. Né? Regrinha do macho. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, átomos de metal, 2 vezes 2, 4. Então, tem que ter 4 ferros saindo. Depois, a metal não tem carbono. 6 no início, 6 no final. E o oxigênio está balanceado. Ó. 2 vezes 3, 6. Com 6, 12. E do outro lado, 2 vezes 6, 12. O que você está vendo, pessoal? Todo mundo aqui, todos esses coeficientes são divisíveis por 2. Por isso que eu falei, aqui, ó, se você quisesse já dividir por 2, poderia, tá? Daí você não precisaria simplificar ao final. Mas eu sei que muita gente esquece, então pode deixar, ao final você arruma, também não tem problema. Então, como é que ficaria a minha equação depois? 2 dividido por 2, 1. Fe2O3 mais 3CO, produzindo 2Fe mais 3CO2. Então, qual foi o conjunto de números ali de coeficientes estequiométricos? 1, 3, 2, 3. E ele pediu o agente redutor CO. Então, é isso que ele quer. 1, 3, 2, 3, CO. Quando a gente voltar aqui, ó, 1, 3, 2, 3, CO. Resposta certa, letra B é o nosso gabarito. Beleza? Fiz questão de explorar muito detalhado o balanceamento por delta, porque é uma coisa que aparece com uma certa frequência. Ensinar e relembrar oxidação e redução, que são temas muito importantes para a prova do PISM. Espero ter te ajudado. Deixa o seu like, faz um comentário, compartilha com o pessoal. Beijo e abraço. Valeu!